Fala aí, galera, beleza? Então, se tudo deu certo na instalação do programa, tá? A gente agora vai fazer uma familiarização com o software QGIS, né? Lembra que a gente já instalou ele, já deu início, né? Então, para a gente familiarizar mais com o software, a gente vai fazer pequenas introduções, certo? No arquivo, do que seria a camada, que vocês acabaram de ver na primeira aula. O que seria uma camada shapefile, como adiciona, como retira, enfim, tudo isso, tá bom? Então a gente vai lá agora, tá? Vamos lá, lembre-se disso, tá? Botão esquerdo vermelho, botão direito azul, tá bom? Então vamos lá. A gente abrindo o software, o QGIS, que é esse aqui, tá bom? Primeira coisa, vocês estão vendo essas barrinhas aqui, tá? Cada botãozinho desse aqui é uma função, tá bom? A nossa função principal, que neste momento a gente vai fazer, a gente vai adicionar um shapefile. E como é que se adiciona um shapefile, tá? Como eu já expliquei o que seria um shapefile, um KML, enfim, várias coisas na aula, vou ser mais direto aqui, tá bom? Então como é que a gente adiciona? A gente vem aqui nesse gerenciador de fonte de dados, tá? Ou você aperta Ctrl L. Ctrl L vai aparecer a mesma janelinha se você clicar no gerenciador de banco de dados. Vamos lá ver, ó. Ponto, cliquei. O que significa vetor? Vetor seria a camada shapefile. Então seria a camada vetorial, que é através de um vetor, que é linha, ponto ou polígono, certo? Então, aqui nessa opção de vetor, a gente adiciona essas três geometrias, tá bom? E como é que a gente adiciona essas três geometrias? A gente vem aqui, ó, base de vetores, vem aqui nesses três pontinhos, que significa buscar, né? E a gente vai até a nossa pastinha, que aqui está como aula da semana universitária, clicando duas vezes, aula 1, tá? E aqui a gente vem em arquivos, beleza? Então a gente tem aqui, ó, escolas e municípios, tá bom? Então, nossa Alessandro tem muito arquivo aqui. Como é que eu vou fazer para saber qual que é o shapefile? Primeiro você pode vir aqui em todos, tá? E aí vocês vêm aqui, ó, shapefiles, tá ok? E a gente pode clicar escola e município. São esses dois arquivos aqui que são shapefiles, tá bom? Então, é com esses dois arquivos que a gente vai introduzir. Você pode clicar uma vez e depois, segurando o Ctrl do teclado, tá? Selecionar os dois, ou você pode adicionar de um a um, tá bom? Então, a gente vai adicionar os dois. Então, vem aqui abrir, tá bom? E adicionar. Clica somente uma vez. Não, se você clicar várias vezes, o shape, os arquivos que vocês estão vendo aqui, escolas e municípios, vão ficar várias vezes, tá? E mesmo que isso acontecer, a gente pode excluir. Tá? E como é que a gente exclui? Então, eu vou adicionar aqui ainda mais uma vez, para vocês verem como é que a gente pode excluir, tá bom? Alessandro, não era esse arquivo que eu queria, como é que a gente exclui? Então, botão direito do mouse, a gente vem aqui, ó, em remover, tá bom? E aí, ok, você está ciente. Remover novamente. Entenderam? Beleza. E aí? O que eu vou fazer agora? Então, a gente já introduziu esses dois arquivos aqui, que são escolas e municípios, tá bom? Então, isso aqui é o meu projeto, tá bom? Esse aqui seria o meu projeto. Então, aqui o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendo os municípios do estado do Goiás, certo? Com as escolas públicas de 2013, em relação de 2013, se atentem a isso, do município de Goiás. Então aqui eu vou ter a localização de todas essas escolas, tá? Porém, entretanto, Alessandro, como é que eu vou saber o que é cada escola, o que é a escola urbana, a escola rural? Então a gente vem aqui, ó, com o botão direito do mouse em cima de escolas, abrir tabela de atributos. O que é essa tabela de atributos aqui, Alessandro? Essa tabela de atributos aqui, gente, ela é informação do shape. Ela é informação da camada. Sem a tabela de atributos, fica impossível e inviável de se fazer qualquer coisa. Porque ela que tem informação. Se a gente tem somente uma camada de ponto ou de polígono, a gente não sabe o que isso significa sem as informações. Então aqui, ó, cada ponto desse significa uma escola. Ou cada número desse aqui, cada linha dessa significa uma escola, tá bom? E aí que a gente tem, ó, a gente tem o código do município em que ela está, tá bom? O município em que ela reside, a rede, se ela é municipal ou estadual, se é uma zona, se ela está em uma zona urbana ou rural, certo? O código da escola, a unidade, o CEP, o endereço, enfim, complemento, bairro, a latitude, a longitude, tudo isso a gente tem aqui,
Então, a tabela de atributos é onde que vai estar as informações desse shape, tá bom? Se não tiver tabela de atributos, esse arquivo não me serve. Por quê? Porque ele não tem informação, tá? Então aí, neste momento aqui, já que você sabe as informações, você já começa a elaborar o seu produto final, que é seu mapa, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Adicionou o shape, adicionei. Vou ver o que esse shape tem, que no caso são as tabelas, que é a tabela de atributos, que é as informações. Da mesma forma, com o shape de municípios, abrir tabela de atributos, isso, abrir tabela de atributos, e aqui, ó, vocês notem que nesse aspecto aqui, ó, não tem os nomes, estão errados, né? E aí, por que esses nomes estão errados? Por causa da codificação. A codificação, o que seria a codificação? Seria o tanto de letras que o sistema consegue ler, tá? Então, e aí, como é que a gente consegue consertar isso? Muito simples, ó. A gente vem aqui, tá vendo? Que município, mesorregião está com um A errado, enfim, essas letras aqui estranhas. Isso aqui significa codificação. Então a gente vem aqui, ó, com o botão direito do mouse, propriedades, tá? Fonte, e aqui a gente já consegue. Então cada codificação dessa aqui tem um número X de letras que consegue ler. Então aqui nesse caso a padrão é UTF-8, tá? UTF.8, que é toda uma questão. Por que ela é padrão? Porque ela é a codificação que mais lê e é a codificação que é usada no mundo inteiro, tá? Então se a gente vem aqui, ó, em Apply, tá? E OK, a gente vai ver se consertou, tá? Novamente. Então esquerdo, direito, e aí a gente vê, olha aí, ó, viu aí? Então as letrinhas já estão certas. Então, toda vez que vocês pegarem um shape ou virem que as informações estão daquela forma, só vocês mexerem na codificação. Vou repetir o passo. Venho aqui, municípios, botão direito do mouse, depois esquerdo, propriedade. Venho aqui, ó, em codificação, fonte de dados UTF, tá bom? Em Apply, OK. Tá? Então, essa aqui é a primeira forma da gente ver como é que se adiciona, tá? Porém, entretanto, vocês não precisam fazer todo esse processo. O que vocês podem fazer? Vocês estão vendo essa coluninha de ferramentas aqui que a gente pode fazer com o botão direito do mouse, tá? A gente vem aqui em gerenciador de camadas, tá? E aí ele saiu lá, tá certo? Gerenciador de camadas, e ele aparece novamente aqui. Então aqui a gente já pode inserir diretamente. Então, em vez de clicar aqui, clicar outra vez lá, eu já posso vir direto aqui, ó. É uma camada vetorial? É uma camada vetorial. Então eu venho aqui no mesmo processo. Buscar, tá? Escolas públicas e municípios, da mesma forma. Aqui eu prefiro aqui porque fica mais ágil pra gente, tá? Mas é isso aqui, essa é a primeira aulinha de como inserir o shape, de como fazer, de como ler, de como arrumar essa codificação. Tá bom? Obrigado.